da visão. Bem-vindo a mais uma semana de edificação espiritual. Aqui estamos nós nesta série, o pleno conhecimento. Creio que Deus tem nos edificado nessas últimas semanas de uma maneira extra especial. Eu estou muito feliz em poder estar obtendo este conhecimento da parte do nosso Senhor para com tudo aquilo que Ele tem reservado para os nossos corações. Vamos então ao texto oficial ou áureo desta série do pleno conhecimento, que está em Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 14, que nos diz assim a palavra de Deus. Ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Pleno conhecimento do Filho de Deus. Quando você conhece o Filho de Deus, você começa a conhecer aquilo que envolve o mundo espiritual, aquilo que envolve o mundo do Filho de Deus. E na primeira semana nós aprendemos sobre termos o pleno conhecimento da verdade, porque esta é a vontade de Deus para com os homens, que todos os homens se salvem, mas não somente isso, senão que também cheguem ao conhecimento pleno da verdade. Semana passada nós falamos sobre termos o conhecimento pleno do amor. Diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Filipenses, aos irmãos de Filipos: queridos, quero que abundeis mais e mais em amor. Como? No pleno conhecimento. Nós precisamos ter um pleno conhecimento do amor, porque Jesus é amor. E hoje nós vamos para a parte número 3 deste estudo, desta série, e eu convido você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, e vamos estar lendo os versículos 9 até o 13, que nos diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que vos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Oh, que texto maravilhoso é este que nós acabamos de ler! Quanta edificação espiritual nós recebemos aqui nesta palavra, não é verdade? Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o pleno conhecimento da vontade de Deus. O pleno conhecimento da vontade de Elohim. Elohim, como você sabe, é o nome do nosso Deus. Elohim é a palavra Deus no plural. Quando nós falamos de Elohim, estamos falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas em uma deidade. 3 que são um só Deus, o nosso Deus. É muito necessário nós termos o pleno conhecimento da vontade de Deus,
porque sem tal conhecimento não poderemos agradar ao nosso Deus. E vamos lá fazer a recapitulação do que nós temos pleno conhecimento. Já falamos que conhecimento você obtém através de noção, através de informação e através de experiência. Você precisa conhecer a vontade de Deus, mas a vontade de Deus não pode ser conhecida somente em uma noção. Existem pessoas que fazem a sua vida, que vivem os seus estilos, crendo que estão vivendo dentro da vontade de Deus. Porque dentro de si mesmos, eles têm o que eles chamam de uma noção do que seja a vontade de Deus. Ai, ai, ai. Quantas pessoas pensam que estão fazendo a vontade de Deus e quando na verdade não estão? O mesmo apóstolo Paulo, uma vez, escreve ele no livro sagrado: o bem que eu quero fazer, não faço. Por quê? Porque muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo bem e quando vamos olhar o resultado, o que simplesmente conseguimos fazer foi o mal. Porque existem esses resultados contrários aos planificados por nós. É porque nós apenas temos uma noção do que seja a vontade de Deus. Na verdade, a vontade de Deus é o que vai estabelecer os acontecimentos em nossas vidas. Nós vamos aprender neste dia sobre as duas vontades de Deus para as nossas vidas. E como é que as coisas não acontecem em sua plenitude ou em uma plena satisfação para nós. Por quê? Porque nós não estamos acertando o alvo da vontade de Deus. Nós, porque conhecemos certas partes da vontade de Deus em nossas vidas, começamos a ter uma noção prévia daquilo que seria a vontade de Deus. E muitas vezes saímos totalmente enganados. Por quê? Um conhecimento por noção não é suficiente para concretizar a nossa vida dentro da vontade de Deus. Segundo, um conhecimento pela informação da vontade de Deus tampouco nos vai levar a uma vida de exímio espiritual, a uma vida de excelência em nossos atos e atitudes. Por quê? Você poderá ler na palavra de Deus e a palavra de Deus te vai dar muita informação do comportamento que Deus exigiu de muitos dos seus fiéis. No entanto, você se dará conta que o mundo no qual você está vivendo hoje em dia, as circunstâncias que envolvem o mundo no qual você está vivendo, haverá certas aplicações da vontade de Deus que serão distintas àquelas das quais você estará recebendo informação pela mesma palavra de Deus. Claro, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é imutável. Aquilo que Deus deseja é aquilo que realmente é. Mas a forma da aplicação da vontade de Deus, ela poderá variar. E vai variar de acordo com os tempos e as estações. É claro, a vontade de Deus continua sendo imutável, porque o nosso Deus, ele é imutável. Mas a forma de você perceber, receber e viver a vontade de Deus, ela vai ser mutável. Ela vai ser de acordo com o mundo no qual você está vivendo. Por quê? Princípios são imutáveis. Princípios estabelecidos por Deus são princípios. E ponto final. Mas a maneira pela qual Deus aplica esses princípios, você verá que serão diferentes. Por quê? Você pode ver através da informação, do estudo profundo da palavra de Deus, que a forma que Deus se comporta com o mesmo povo dele, Israel, no Antigo Testamento é um, e a forma que ele se comporta com eles no Novo Testamento é outro. A maneira que Deus aplica as suas leis no Antigo Testamento é uma, e a outra é a que ele aplica no Novo Testamento. Você conhecerá o Deus imutável dentro do período da lei e você conhecerá o Deus imutável dentro do período da graça. Você poderá ver através da informação até mesmo o Deus imutável no tempo da inocência, no tempo da consciência, no tempo do pecado, que é o tempo da lei,
e o tempo também da graça. E por fim, até mesmo pela informação, você terá uma noção de como é o Deus imutável no tempo do seu mundo incriado ou o mundo eterno de Deus. Então, a simples informação não poderá te levar a uma concreta e satisfatória razão de conhecimento de Deus. Não. Você poderá adquirir o pleno conhecimento da sua vontade apenas através da terceira maneira de nós conhecermos as coisas, que é através da experiência. Você não pode saber o que é obedecer a Deus simplesmente porque você já viu algumas pessoas obedecerem a Deus. Você não pode saber o que é obedecer a Deus simplesmente porque você já leu sobre Jonas, o homem que decidiu desobedecer a Deus e o caos que ele viveu dentro do grande peixe. Isto é noção e isto é informação. Você somente saberá os resultados profundos e reais do que é a obediência a Deus quando você, através da experiência, tiver concretizado a vontade plena de Deus em sua vida. Também aprendemos que a vontade, o conhecimento, ele deve ser pleno. Então, você não pode viver a vontade de Deus sem que viva cheio da vontade de Deus. Uau! E esta, na verdade, é a minha oração. Quando eu leio aquela passagem bíblica, toda a terra está cheia da tua glória, eu vejo que é um ato profético que está sendo dito ali na palavra de Deus. Porque a terra, ela está coberta da glória de Deus. Mas nós precisamos profetizar continuamente da plenitude da glória de Deus através da terra. Da mesma maneira, nós precisamos profetizar diariamente sobre as nossas vidas. Deus, eu preciso estar plenamente cheio da tua vontade na minha vida. Nós não podemos estar cheios da vontade de Deus porque experimentamos a vontade de Deus uma única vez. Não. Nós não poderemos conhecer a plena vontade de Deus em nossas vidas porque nós experimentamos a vontade dele através de um curso, através de uma escola, através de um congresso. A vontade de Deus, ela será cheia em nossas vidas quando nós vivemos cheios da vontade dele na plenitude dos nossos dias. Mas o conhecimento precisa ser pleno, que não é somente ser cheio, mas estar completamente cheio desta vontade. Que não exista nenhum espaço em nós para estarmos vivendo dentro da nossa própria vontade, dentro do nosso próprio querer, agir e atuar. Somente quando estamos completos da plena vontade de Deus é que não haverá nenhum lugar possível para exercício da nossa própria vontade em nós mesmos. Você vê que não é um exercício fácil. A prática da vontade de Deus é um exercício diário, é um exercício de manhã, de tarde, de noite. Você precisa estar buscando continuamente, e não somente buscando, mas praticando a vontade de Deus todos os dias da sua vida. Até que você seja cheio, completo e viva repleto da vontade de Deus no seu coração. Porque é isto o que Deus deseja para mim, é isto o que Deus deseja para você. Existem muitas vontades. Existe a vontade do mal. O maligno, ele opera com a sua vontade dentro de nós. O maligno, ele sempre está enviando setas em contra da nossa vida, para que nós venhamos exercer a vontade do mal. Desde que nós conhecemos a ciência do bem e do mal, nós estamos expostos ao quê? A prática tanto do bem como a prática do mal. Então existe a vontade do bem e existe a vontade do mal. E a vontade do mal, ela vai estar vindo como setas
alvissareiras encontra a nossa vida. O inimigo, a Bíblia diz, que ele sempre está enviando seus dardos inflamados contra nós. O que são esses dardos inflamados? São pensamentos, são atitudes, são ações que o maligno gostaria que eu e você exercêssemos na nossa vida. Porque se tal fizermos, estaremos executando a vontade do mal e não a vontade do bem. Existe também a vontade própria. Nós somos também donos da nossa própria vontade. Deus nos deu o que nós conhecemos como o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é a nossa própria vontade. A vontade própria de escolha, de decisão. Você pode decidir querer conhecer o bem, ou você pode decidir querer conhecer o mal. Você pode decidir praticar o bem e você pode decidir praticar o mal. A nossa própria vontade, ela vai estar no pleno exercício quando nós dermos vazão a ela dentro da nossa vida e estilo de viver. Mas eu não vou falar nem da vontade do mal e nem da nossa própria vontade. Eu vou falar sobre a vontade de Deus. Porque é desta vontade que nós precisamos ter um pleno conhecimento. A vontade de Deus, ela está dividida em duas partes. Existe a vontade de Deus permissiva e existe a vontade de Deus soberana. Você já ouviu até mesmo aquele corinho, um hino que é muito belo? Tudo está na permissão de Deus. Cada lágrima está na permissão de Deus. Cada sonho na permissão de Deus. Cada alcance na permissão de Deus. Tudo é permissão de Deus. Por quê? Porque Deus aplica dentro das nossas vidas a sua vontade permissiva. Mas também é importante nós conhecermos que existe uma outra vontade de Deus, que é a vontade soberana. E dentro da vontade soberana, você vai descobrir que existe o deleite de Deus dentro de nossas vidas. Vamos lá? Vamos conhecer, em primeiro lugar, a vontade permissiva de Deus dentro de nossas vidas. O que é a vontade permissiva? A vontade permissiva de Deus, ela foi criada para nós no mundo criado de Deus. A vontade permissiva de Deus é a vontade que Ele estabeleceu para nós ao ver na sua onisciência que nós seríamos pessoas que teríamos acesso ao erro, pessoas que seríamos frágeis para cometermos o erro. O erro seria fugir da vontade soberana de Deus. Deus, quando criou os primeiros seres, que foram os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e outras classes de seres celestiais, Deus os criou com o livre-arbítrio também. E estabeleceu para eles o que era a vontade soberana dele. Mas também Deus estabeleceu a vontade permissiva dentro dos seres angelicais. E os seres angelicais tiveram a oportunidade de seguir a vontade soberana de Deus. Mas como eram seres passivos de erro, Satanás, pela maldade que ele deu vazão no seu coração, veio no seu coração um desejo de ser igual a Deus. E com isso, ele influenciou o quê? Uma terceira parte dos seres angelicais. E todos esses seres, então, começaram a viver agora já não dentro da vontade soberana. Porque a vontade soberana é um Deus, um só Senhor e um só Consolador. Um Deus criador de todas as coisas, que está em nós, por nós, sobre nós. Mas agora, quando Satanás decide ser igual a Deus, ele foge da vontade soberana de Deus e começa a viver na vontade permissiva. Como o mal saíra dentro do seu coração, sem qualquer tipo de outra influência, mas ele, pelo seu próprio conhecimento, chegou ao conhecimento do mal, recebeu o seu pleno castigo neste exato momento. Deus estabeleceu o inferno, Deus estabeleceu o lago de fogo, enxofre, para que lá ele fosse habitar
eternamente em uma separação eterna de Deus. E os anjos caídos, aqueles que o acompanharam a Satanás, também levariam a mesma sorte. Agora então, as 2/3 partes dos anjos que ficam no céu, ao deparar-se com esta cena, com o que acontecer agora, eles decidem, dentro da vontade permissiva, que é a oportunidade de arrependimento dos erros cometidos em suas vidas. Eles notam que eles eram passivos de erro dentro do livre-arbítrio. E dentro da vontade permissiva, eles decidem o quê? Seguir o caminho do arrependimento. Eles falam para Deus: Deus, nós não queremos cair no mesmo erro que Satanás, ou que seja, o Lúcifer, e uma terceira parte dos anjos caíram. Por isso, nós viemos através da ação da vontade permissiva tua, fazer entrega do nosso livre-arbítrio. Nós não queremos ter escolha própria, nós não queremos ter decisão própria. Isto é fatal, isto é perigoso. Por isso nós rendemos o nosso livre-arbítrio e preferimos viver a tua única e vontade soberana para as nossas vidas. Que coisa tremenda, não é? Então Deus, vendo que nós, os seres humanos, também seríamos passivos de erros na nossa vida. Quando Ele fez o ser humano no Jardim do Éden, Ele o fez sem pecado, um ser imaculado. Mas Deus sabia da possibilidade do homem pecar. Deus sabia que o homem poderia vir cair debaixo da influência de Satanás e os seus demônios. E por isso Deus então fez um caminho chamado o caminho da vontade permissiva, que seria um caminho de arrependimento para o homem dos seus erros na vida. Porque ao ser tentado Eva pela serpente, ela deu vazão ali para vir ter o conhecimento da ciência do bem e do mal. E nós já falamos isso. Quando nós conhecemos o bem e o mal, o único caminho que nós temos para conhecê-lo é através do caminho do bem, que é o caminho de Deus. Quando nós queremos conhecer o mal pelo caminho do mal, nós vamos nos dar mal. E foi o que aconteceu com Adão e com Eva. E eles perderam então aí o direito de habitar no jardim do Éden, no jardim da comunhão, no jardim da vontade soberana de Deus. Já eles não estavam no exercício da vontade soberana de Deus, senão no exercício da vontade permissiva de Deus. E quando você vive na vontade permissiva de Deus, você deixa de viver na luz inacessível, na luz eterna de Deus, para passar a viver dentro do que é a sombra de Deus. Eles já não viveriam agora dentro do livre acesso a Deus. Já não estariam conversando com Deus no jardim do Éden, o jardim da iluminação de Deus. Já não estariam vendo Deus cara a cara. Já não conversaria com o Criador todos os dias na viração do dia. Agora eles estariam vivendo debaixo de um mundo de sombras. E a Bíblia nos relata que todo o caminho que Deus agora traça para eles é um caminho de sombras daquilo que viria a ser. Começa dando para eles o quê? Umas vestimentas que são feitas de peles de carneiro. Por quê? Porque aquilo era uma sombra do que Deus gostaria, do que exerceria Deus para o resgate da humanidade. Não que o sangue ou o sacrifício de um carneiro ou de um cordeiro seria o suficiente, mas não. Ele estava já pronunciando que aquele sacrifício que já fora realizado antes da fundação do mundo seria a única forma de resgate. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, teria que ser imolado por nossas transgressões e por nossos pecados. Veja só, a vontade permissiva de Deus nos permite apenas viver no que é a sombra e não no que era a luz. Eu não sei se é isto que você quer para a sua vida, viver na vontade permissiva de Deus, viver nas coisas inseguras da vida. Você nunca sabe o que está por detrás, porque tudo na sua vida, dentro da vontade permissiva, é apenas o conhecimento de sombras. Você apenas viverá o que é um entendimento
limitado. As coisas e a verdade de Deus serão o quê? Mistério. Por isso que muitas vezes nós estamos dentro dos afazeres de Deus, das realizações e concretizações de Deus nas nossas vidas, e quando nós estamos ali dentro daquele envolvimento de glória, as pessoas perguntam: o que é que você está experimentando? Muitas vezes nós respondemos: é um mistério, eu não sei. Por quê? Porque dentro da vontade permissiva, tudo que você é capaz de experimentar é o quê? É sombra do que é a vontade real e soberana de Deus. Quem vive na vontade permissiva de Deus não tem um acesso pleno ao que é Deus na sua vida. No livro de João está escrito assim, lá na Epístola de João: filhinhos, não pequeis. E esta palavra, filhinhos, não pequeis, é uma declaração óbvia e perfeita do que é a vontade soberana de Deus para a sua vida. A vontade soberana de Deus é esta: filhinhos, não pequeis, não ande na prática do pecado. Não viva debaixo da influência do pecado, porque se você fizer tal coisa, você estará debaixo da lei do pecado. E a lei do pecado é: a alma que pecar, esta morrerá. Mas nos dá então agora um quadro não somente da vontade soberana, senão que nos dá um quadro da vontade permissiva de Deus. Mas se pequeis, filhinhos, nós temos um advogado para com Deus Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas você está vendo que diferença? Em lugar de ter a Deus como nosso Pai, a Jesus Cristo como nosso Senhor e o Espírito Santo como nosso Consolador, porque você agora vive na prática do pecado, o Espírito Santo, ele passa a ser um promotor, ele passa a ser um defensor para você, mas bem, ele é o seu defensor, porque o diabo agora, ele passa a ser um promotor de acusações contra você. Por causa do seu pecado, ele vai esticar o dedão deles contra a sua vida, dizendo: ele está vivendo a vontade permissiva, ele está sendo passivo de erros, está praticando o que é mal. E o diabo, ele virá como promotor. Mas graças a Deus, por causa da vontade permissiva, o Espírito Santo, ele atuará como intercessor, intercedendo pela sua vida. Jesus Cristo já não será mais o seu Senhor, mas ele será o seu advogado, que vai estar lutando pela sua causa. E Deus, em lugar de ser o seu Pai, ele estará no seu trono, sendo o juiz de todas as causas na sua vida. Graças a Deus que o nosso Senhor Jesus Cristo será o nosso advogado e o Espírito Santo o nosso intercessor. Mas essa não é a vida que Deus deseja para você. Isto é uma vida apenas dentro da vontade permissiva. Agora vamos conhecer então o que é a vontade soberana de Deus. A vontade soberana de Deus, ela provém do mundo incriado de Elohim. Antes que Deus criasse todas as coisas, ou qualquer uma das coisas, ele já vivia no seu mundo incriado. Um mundo que era só dele, sem nada da sua criação. E naquele mundo, toda a vontade que era executada era a vontade soberana dele. Tudo o que ele queria fazer era aquilo que ele realizava. A vontade permissiva foi feita para o mundo criado. Por quê? Porque Deus não queria que nós fôssemos os produtos robóticos, que viéssemos todos a adorá-lo, a fazer as coisas de uma forma automatizada. Não, ele gostaria que houvesse um livre-arbítrio em nós. Mas o livre-arbítrio era para que nós nos rendêssemos à vontade soberana dele. Porque havemos experimentado o poder do pecado, nós chegaríamos a um arrependimento profundo através da vontade permissiva dele, para nos rendermos à vontade soberana de Deus na nossa vida. A vontade soberana de Deus é uma vontade que tem muito sacrifício e tem um alto preço. Por quê? Na vontade soberana, não mais vivo eu. Ora, se eu não vivo, eu costumo dizer, o morto não tem três coisas. O morto não tem voz, o morto não tem voto e o morto não tem vontade. Você nunca vai ver o morto falando, porque ele está morto. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, este foi o primeiro sinal de que ele estava vivo. A Bíblia diz que quando Jesus tocou o esquife,
o jovem se levantou, assentou-se e começou a falar. Uai, morto não fala, ele estava realmente vivo. Segundo, o morto não tem voto. Ainda que em alguns países nós conhecemos dos votos fantasmas, né? Pessoas que inscrevem a mortos para votarem, mas quem está votando não são os mortos, porque o morto não tem voto nenhum e o morto não tem vontade. Por mais maconheiro, por mais viciado que uma pessoa possa ter sido, quando está deitada sobre o caixão, quando vem os seus amigos oferecer o último cheiro, a última injeção, seja qual for a forma aplicativa da droga, você vai ver que o morto será de uma maneira incontestável. Ele não vai responder nem positiva nem negativamente para com aqueles oferecimentos, porque o morto não tem vontade. Ora, agora você está morto em vida, isto vai exigir de você sacrifício. Você gostaria de morar em tal lugar, e Deus fala, mas a minha vontade soberana é que você more em outro lugar. Você vai ter que se sacrificar para viver a vontade soberana de Deus. Eu me lembro que eu morei por 11 anos em um estado super quente dos Estados Unidos da América. Eu nunca gostei de morar naquele estado por causa do calor, mas eu tive que abrir mão daquilo que era a minha vontade para viver a vontade soberana de Deus. Quando você decide viver a vontade soberana, você abre mão dos seus sonhos, abre mão dos seus planos, abre mão da sua vida, abre mão das riquezas, abre mão das suas vontades, abre mão de tudo, por amor àquele a quem você deseja obedecer. É uma vida de sacrifício? Claro que é. É uma vida de preço? Sim, é. Eu não vou mentir para você. A vida que nós vivemos no Evangelho é uma vida de alto preço. Você poderá dizer, mas eu vejo algumas pessoas que vivem essa vida como que alavantei a sua própria vontade. É, porque não estão vivendo na vontade soberana, e sim na vontade permissiva, mas também não estão desfrutando os resultados de uma vida na vontade soberana de Deus. Porque a vontade soberana de Deus, ela tem sacrifício? Sim. Ela tem alto preço? Sim. Mas também tem honra e tem recompensa. Eu sou uma pessoa muito honrada por Deus. Eu sou uma pessoa muito recompensada por Deus. Eu posso dizer, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Nós não sofremos os problemas naturais da vida, porque estamos na plena e soberana vontade de Deus. Agora, a vontade de Deus, ela é executada no tempo de Deus. A vontade soberana de Deus, ela é executada do modo e do estilo que Deus quer. Mas, na verdade, quando você executa a vontade permissiva de Deus, você está no conhecimento do mal. E quando você conhece o mal pelo caminho do mal, o mal, ele sempre te mostra um caminho, uma vereda muito boa, muito agradável. A vereda do pecado, ela é uma vereda agradável. O diabo sempre vai pintar as coisas muito bem para você. O problema é que o diabo nunca vai te contar o resultado das suas atitudes, das suas ações, da aceitação sua para o conhecimento do mal. E você realmente se dá conta que você entrou em um caminho sem saída. Mas a vontade soberana, ela pode ter um sacrifício e um alto preço. Mas com certeza você será sempre galardoado pela honra e pela recompensa de Deus. Por quê? Porque a vontade soberana de Deus é o propósito original de Deus para a sua vida. Foi isso que Deus sonhou para você, foi isso que Deus planejou para a sua vida. Deus sempre quis que você vivesse a vontade soberana dele, que você desfrutasse apenas do que era bom, apenas do que era saudável, apenas do que poderia te levar a uma vida plena, a uma vida de exercício pleno, dentro do conhecimento do que ele é, de quem ele é em você. Você tem a escolha para fazer hoje: viver a vontade soberana ou viver a vontade permissiva. Eu não sei, mas o caminho da vontade permissiva é um caminho tão perigoso.
você está tão suscetível a não encontrar o caminho de volta para Deus. Você poderá ser levado pela força das suas emoções e dos seus sentimentos, e até mesmo do uso da razão para contrariar a vontade de Deus soberana, e você poderá perder-se completamente. Por isso a minha oração continuamente é: Deus, ajuda-me, eu preciso acertar o caminho da tua vontade soberana. Eu quero exercer aquilo, somente aquilo que tu queres que eu exerça na minha vida. Eu quero acertar e sempre acertar até o dia que eu vou me encontrar contigo. Porque a vontade soberana, ela voltará para Deus naquele dia da eternidade, depois do juiz, depois do juízo de Cristo, do tribunal de Cristo, depois do juízo do grande trono branco, depois do juízo de todas as coisas. Então a vontade soberana vai voltar para Deus e nós nos renderemos por completo ali. Ali já não vamos exercer mais o livre-arbítrio. Faremos com maior satisfação a entrega do nosso livre-arbítrio diante de Deus para vivermos a eternidade com Deus. Mas por que não começar agora? Mas por que não experimentar esta vontade soberana de Deus na sua vida agora? Por quê? Porque se nós começarmos a vivermos no pleno conhecimento da vontade soberana, nós viveremos um novo estilo de vida. E o apóstolo nos escreve aqui: se você andar nessa vontade, no pleno conhecimento da vontade soberana, a sua maneira de andar, olha só, andaremos de uma maneira que é digna no Senhor. Vontade permissiva não nos dá oportunidade de vivermos de uma maneira digna. Andaremos agradando-lhe em tudo. Você pode agradar a Deus em tudo se você quer fazer os seus próprios caprichos? É impossível. Somente debaixo da vontade soberana de Deus é que você vai conseguir isso. Frutificando em toda boa obra. Como você vai frutificar em toda boa obra se existem frutos bons e existem frutos maus dentro desta mesma árvore? Não é possível. Não pode haver esta mistura dentro do seu coração. Não pode haver esta mistura dentro da sua alma. Crescendo no conhecimento de Deus, nós não vamos conhecer a Deus sem for dentro da vontade soberana. Corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda perseverança e longanimidade com gozo. Como que a gente vai conseguir esperar ter perseverança e longanimidade com gozo, com alegria, se não é dentro da vontade soberana? Poxa, você precisa se render a esta vontade soberana. Dói, apóstolo, fazer isso? Dói. No começo dói, mas quando você começar a ver os resultados que são bons, as honrarias que Deus te dará, os reconhecimentos que Deus te fará, quando você começar a ver a recompensa que você vai obter, você vai ver que realmente o que o apóstolo Paulo está nos dizendo, que esta momentânea, leve tribulação não se compara em nada com o eterno peso de glória que nos espera. Seremos idôneos para participar da herança dos santos na luz e, por fim, realmente viveremos essa transportação do reino das trevas do mundo das trevas para o reino do seu Filho amado. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, esta palavra é tão maravilhosa. Eu creio que nós poderemos passar toda semana e todo mês falando apenas dessa tua vontade soberana. Mas agora, Deus, o nosso tempo já nos finaliza e nós queremos te pedir, ó Deus, que nós não vivamos apenas com esta noção ou com a informação que aqui agora nos acaba de ser oferecida. Mas, Deus, leva-nos à plenitude do conhecimento desta vontade, ou seja, leva-nos a exercermos a tua vontade soberana, porque a tua vontade soberana, conforme nos diz a tua palavra, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, Senhor. Esta é a vontade que nós queremos viver. Tudo que é de bom, tudo que é de agradável, tudo que é de perfeito diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a praticarmos isto em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado pela sua participação. Deixe você agora com o líder, com a líder, para que vocês possam orar e, unidos em oração, vivam na vontade soberana de Deus, o nosso Senhor. Deus te abençoe.